Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Massa Madre Talks. E hoje eu tô com um convidado aqui incrível, cara, um cara cheio de histórias, super alto astral, o meu amigo de Piracicaba, que tem lá uma padaria, hamburgueria, tem pizzaria, o cara é um mega empreendedor do ramo de panificação, o meu amigo Rafael Costa, o Rafael do Caipira. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Prazer, galera. Tudo jóia? Rafa, a gente estava aqui batendo um papo fora do ar e eu fiquei realmente impressionado e apaixonado com a sua história. Obrigado. Você que é formado em administração, o cara já foi 4º lugar em reality show de culinária, ele vai contar um pouco essa história pra gente aqui, que foi na verdade onde tudo se originou, certo? Certo, tá certo. E me fala uma coisa, você é formado em administração de empresas, como é que você começou a sua carreira antes da panificação? O que você fez antes de trabalhar com panificação? Vamos lá. Cara, sempre trabalhei nas áreas comerciais de algumas grandes empresas. Uhum. Trabalhei no Grupo De Pascoal, trabalhei na Ipiranga Lubrificantes, não tinha nada a ver com alimentação. Na verdade, toda a minha experiência vinha de área comercial. Eu sou bom vendedor. Boa. E aí você sempre gostou de cozinhar, né? Você me falou que você cozinhava para seus amigos. Eu tinha uma aptidão assim em me aventurar na cozinha. Eu gostava de estar na cozinha. Aquilo era um momento que eu me sentia muito à vontade. Mas era zero técnica, era realmente descontração, era chamar família, amigos. E quando você via aquela receita da internet, você falava, cara, vou fazer isso aqui pra galera. Essa era a minha vida na cozinha. Então, era bem simples, assim, os preparos. Pô, essa sua aptidão, essa sua paixão pela cozinha veio de onde? Assim, família? Eu acredito que venha da minha família. Meu pai cozinhava muito bem, era um exímio cozinheiro, apesar de também não trabalhar com isso, né? Ele sempre foi envolvido também em área comercial de empresas. Minha mãe também cozinha muito bem. Minha família já tem um histórico de, né? Depois eu fui saber, né? De ter tido negócios de área de alimentação, anos 60, anos 70, muito antes de eu nascer. Que fique claro. Que fique claro. Boa. Então eu acho que daí, cara, assim, eu sempre me recordo dos encontros de família e da cozinha. Não sei se eu sou gordinho, eu gosto de comer, né? Mas eu sempre me recordo do momento ali de confraternizar em volta da mesa, ou dos preparos, ou da minha mãe falando com as tias, né? O que nós vamos fazer domingo na casa da avó? Sensacional. Sempre estava ligado à comida. Então acho que daí vem essa coisa que arde aqui dentro, assim. E aí, então, em 2013, você participa de um reality show, ainda trabalhando na área comercial de empresas. Exato. Em 2013, minha esposa me faz uma inscrição sem me falar. Ela está assistindo lá um canal de TV, abre uma chamada lá para o primeiro reality show de cozinheiros amadores. Ela me inscreve, sem eu saber, eu do nada recebo uma ligação do produtor. Cara, recebi tua inscrição aqui e tal, pau. Eu falei, caraca, o que é isso? Ligo para ela, retorno pro produtor, falo, não, vou aí, vamos trocar. Sou eu mesmo, então. Sou eu mesmo, vamos conversar. E vou participar, né, de um dos canais. Tudo bem falar o canal? Claro, pode falar o nome, né? marca, aqui, tamo junto, mano. O canal GNT faz em 2013 o Cozinheiros em Ação. Era, na época, apresentado pelo Olivier Anquier, o Ivan Ascar, quem eram os outros dois jurados? Esqueci o nome das moças, mas tudo bem, não vem o caso. Apresentado por ninguém, né? Só Olivier. Só Olivier, já arrebenta. Exímio padeiro também, né? Sim. Na época eu nem sabia que era... Eram quantos participantes aí nesse Eram reality? 18 participantes. 18? 18. Eu fui lá até o 4º lugar, caí no episódio Doces. Você caiu no Doces? Doce, cara. Nossa, era muito ruim fazendo doce. Acho que até hoje eu não sou muito bom, mas a gente com o tempo você fica com umas receitas na manga. Na época, cara, eu era péssimo. Mas ninguém me falou que tinha que fazer doce, né? Eu treinei, cara, mas chegou na hora H lá, eu li uma coisa. Foi o único episódio que podia ler uma receita. Eu comecei lendo uma coisa, fiz outra e no final ficou horroroso. Não tem armação, tá? Certo. Quando você é eliminado mesmo. Cara, que sensacional. Mas foi uma puta experiência. Eu achei sensacional. Duas coisas. A experiência de cozinhar com um relógio nas suas costas, porque soltou o time lá, 1 hora para preparar tal coisa. Sim. É desafiador. Você ter a possibilidade de intercambiar tantas culturas, né? Porque dentro desses 18 a gente tinha pessoas de todo o Brasil.
Então, o cara da Bahia, o cara do Sul, o que é normal para mim não é normal para o outro. Foi muito louco isso. Trabalhar essa regionalização, né, e abriu a minha cabeça, falei, cara, eu gosto de fazer isso. Talvez eu não seja tão bom ainda, mas talvez se eu treinar, buscar conhecimento, dê muito certo. E só para entender essa dinâmica aí, você foi para São Paulo, lá no estúdio, você ficou quanto tempo lá para... Acho que foi... Eu não lembro exatamente o total de dias de gravação, eu acho que eu fiquei uns 14 dias, né? Aí sem sair de lá? Sem sair de lá. Não era confinamento, né? Mas você ia... Putz, cara, o negócio de gravação é complexo. Você ia muito cedo pro estúdio, gravava até o fim do dia, depois estava arrebentado, porque aí tem esse estresse, voltava no outro dia. Então tinha também a necessidade de todo dia você cozinhar bem, né? Porque caraca, meu. Os episódios iam ao ar uma vez por semana, mas a gravação era sequencial, né? E aí essa doideira, todo dia você tinha que estar... Você chegou a ganhar algum episódio? Ganhei alguns, ó. Caraca! Exibidão, hein? Que sensacional! E aí você ganhou com qual pra receita, assim? O que você fazia, cara? Eu não lembro. Eu me lembro de um troço que eu fiz lá, chamava involtine com pancetta. Eu peguei uma fina camada de abobrinha, fritei uma panceta, né? Bonitinho, envolvi com a abobrinha, um temperinho, ficou uma espécie de entrada, assim, e caiu no gosto da galera. E isso aí é cozinha amadora, mano? Porra. Cara, eu não sei de onde eu tirei isso, cara. É que na época eu tava estudando. Você lê muito conteúdo, assiste muita coisa, tinha menos YouTube do que hoje. Tinha. 2013 era tudo mato, gente. Exato. Tinha menos internet do que hoje. Tinha menos internet do que hoje. Mas lógico, busquei algum tipo de conhecimento, mas era amador, cara. Não tinha refinamento. Eu vejo algumas fotos, algumas coisas da época, eu falo, cara, onde eu tava com a cabeça quando eu fiz isso, né? Eu gosto de cozinhar demais, mas eu não sei nem o nome das coisas. Tipo, involtine com pancetta, abobrinha com... Eu não dei o nome do prato. Quem batizou o prato foi um dos jurados, foi o Ivan. Ivan Ascar, que na época falou assim, cara, isso é um involtine. Eu falei, beleza? É um involtine, com certeza. Tamo junto. E ficou gostoso. Só que eu não tinha nem conhecimento, assim, né? Era muito raso mesmo, era muito amador. E você tava me falando que você fez arroz com feijão. Cara, os caras lá querendo fazer confit e não sei das quantas. Eu falei, cara, vou fazer arroz e feijão. Eu até ouso dizer que eu só cheguei tão longe porque eu dei sorte em algumas... Não é possível. Cara, foi porque, olha só, Frutos do Mar, episódio Frutos do Mar. Pô, eu podia cair com polvo, lula. Cara, eu moro no interior, moro em Piracicaba. Nós não tem polvo e lula, nós come. Mas não é preparo do dia a dia. Aí eu dei sorte de cair com peixe lá, que ok, é fácil de preparar. Mas talvez se eu tivesse trombado com uma ou outra dificuldade anterior, já teria rodado. Mas valeu, dei sorte. Sorte faz parte de todo o processo. Caramba, e aí, então, você saiu daí de 18, ficou em quarto lugar. Fiquei animadão com isso, falei, cara, eu gosto de cozinhar. Cozinho, não cozinho tão bem, tinha plena ciência, mas eu gosto disso, eu gosto desse ambiente, do cheiro, da textura, de tudo que envolve. Isso, sabe, mexeu comigo de um jeito maluco. Você voltou pra casa e falou, vou ter que voltar a ser voltei vendedor. Pra casa, falei, cara, acho que eu não quero mais essa vida de 8 às 18, meta, sabe? Agora não é mais das 8 às 18, é das 5 às 5 às 23. Não, mas é difícil explicar isso. Mas eu queria esse ambiente em que parece realmente uma química, né? Você mistura farinha com água, vira um pão maravilhoso. Né? Farinha com água e sal? Farinha, água, sal e um negócio estranho lá, fermento natural. Um aditivo? Um aditivo, vira pão. Eu queria me aprofundar nisso. Aí estava em 2013, você voltou em casa, aí você encontrou o seu sócio, o Guilherme. O Guilherme, que é meu irmão de vida aí, sócio. E aí você falou, vamos montar um negócio. Bora fazer alguma coisa junto. Vocês não sabiam o que era ainda. Não, foi assim, o Gui tinha uma ideia de algo para as pessoas comerem estilo happy hour. No final do expediente, passar a comer, tomar uma cervejinha, tal, um suco. E eu tinha voltado dessa experiência no reality, já ouvido ali, né, São Paulo, as coisas começam ali, né, borbulhando muito, tava muito efervescente, assim, o assunto food truck. Eu falei, Gui, a gente precisa fazer isso, cara. Isso é 2013? 13 para 14, né?
E aí a gente pega o assunto food truck e começa a destrinchar, abre essa maleta, né? E fala, cara, o que a gente precisa fazer, o que vamos fazer. E a gente juntou um pouco de coisas, né, das nossas vidas. Eu com a experiência de ser administrador de formação, então plano de negócios, branding, coisas que faziam sentido, que eu já tinha visto na faculdade, ou mesmo trabalhando na área comercial de algumas empresas, não é tão distante do que você sabe que da receita para algo dar certo. Sim. E o Gui, com uma baita experiência de vida, morou fora do Brasil, é um cara que é um bom glutão, ele conhece profundamente, isso é muito bom, isso talvez não seja tão bom, isso caia no gosto das pessoas, isso talvez não. Então a gente juntou esses nossos pontos em comum e o que a gente tinha de forte e criou o Caipira. E aí a gente estava falando um pouco do nome, de onde que veio o nome Caipira. Antes, você criou, o seu primeiro negócio foi um food truck, certo, que chamava Caipira, e a sua especialidade no food truck era? Cara, a ideia do truck era lanches, sanduíches e comida de rua, coisas em versão comida de rua. E assim nasceu. Então a gente fazia, sei lá, feijão tropeiro, botava lá numa embalagem bonitinha, tal, arroz, galinhada. Sei. Só que na mesma proporção que a gente tinha esses pratos variados, a gente tinha um hambúrguer, que é um produto, acho que talvez mais democrático do mundo. Sim. Né? Você pode variar, milhões de variações. E o hambúrguer ele acabou tomando foi crescendo e foi tomando um espaço gigantesco nas vendas. Lembrando, eu sou administrador, peguei o relatório de vendas, falei, peraí, quanto que representa a venda de comida? Ah, X%. Quanto representa o hambúrguer? Caracas, tudo isso? Vamos tirar isso aqui por isso aqui. Então, automaticamente a gente foi virando uma hamburgueria sobre rodas. Certo. Então a gente foi admitindo que o hambúrguer... Primeiro, a gente fazia um bom produto, as pessoas gostavam muito da combinação de sabores, texturas, ponto. A gente começou, olha só, lá em 2013, o que era comum? O lanchão. Estamos no interior, Piracicaba, né, aqueles lanchões enormes. Lanchão travesseiro. Travesseiro que o cara pede um lanche e divide na família. Nada de errado com esse produto, mas a gente chega com uma proposta de fazer o sanduíche individual, o hambúrguer individual, onde o Matheus gosta da carne ao ponto, o Rafael gosta bem passado, o fulano gosta mal passado. Sim. E a gente apresenta para as pessoas esse produto e cai no gosto delas. Então a gente consegue, de uma forma relativamente rápida, cair no gosto das pessoas e o hambúrguer acaba virando o carro-chefe. E a história do hambúrguer também é que o lanchão de carrinho é um monte de mistura lá e tal. E o outro lanche individual, ele tem sabores mais equilibrados, vamos dizer assim, né? Ele tem... Né, eu vejo que assim, com poucos ingredientes ou menos ingredientes, eu proporciono novas sensações. Isso, uma experiência Cara, é uma loucura. diferente. Em 2014, na verdade, eu usava broto de hortaliça no lanche. Parecia um insano falar isso. Né? Um maluco. Cara, que esse cara tá botando broto, tomate com cacete, tirava a casquinha do tomate. Então a gente aplicava algumas coisas técnicas muito simples, mas que quando a pessoa comia, ela falava, caramba, esse tomate, ele é tomate, mas ele é diferente daquele outro tomate lá. Sim. Então a gente foi introduzindo essas coisas e foi caindo no gosto das pessoas. Então, só vamos falar de duas coisas muito importantes que você comentou aqui, que eu acho que fazem sentido para a audiência que está assistindo a gente no seguinte sentido. Você optou por empreender no segmento de cozinha. Certo. E não basta uma boa receita. Você se preocupou com o seu plano de negócio, você se preocupou com a sua cadeia de produção, de saber aquilo que tomava tempo na sua cozinha e efetivamente te trazia menos lucro, né? Quando você fala assim, ó, isso aqui vende mais, então eu vou optar por transformar isso e principalmente com a experiência e a sensação que você está gerando naquela pessoa que está consumindo o seu produto. Porque você, no fundo você não estava vendendo lanche, né? Você estava gerando uma experiência naquelas pessoas que iam. Aí, como você mesmo comentou, tem um lanche lá de carrinho que é o mata-fome, né? Vamos dividir aqui entre a família. Tudão. O tudão, que é uma delícia, saindo da balada então. Tá tudo certo com ele, continua amigo dele, como de vez em quando. Então. Tranquilo. E
aí você vem e fala, não, aqui ó, é um outro tomate. É uma outra... Então, para vocês que estão assistindo a gente, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Não é só a receita, porque às vezes vocês vão fazer uma super receita e todo o resto, toda a cadeia, todo o contexto está desequilibrado. Então, você precisa cuidar do seu negócio, além de cuidar das suas receitas. Então, eu acho que isso que é o mais importante. Agora, como que você chegou no nome O Caipira? Então, lá no programa, né, no Cozinheiros em Ação, eu acabo ficando com o apelido de caipira, pelo sotaque, né? Porta, porteira, portão, carteira. Leite. E tá tudo certo. E nesse processo da gente de plano de negócios, de branding, a gente começa a pensar em algumas opções de nome. Algo que fosse fácil de pronúncia, que fosse de fácil memorização, que fosse simpático para as pessoas que estão no interior se associar, né? Que tivesse ali um match, né? E a gente escreve muita coisa, rabisca muito papel, gasta muito tempo planejando. E aí o Guilherme falou, cara, vamos usar o seu apelido, Caipira? Eu falei, por mim tá tudo certo, tranquilo. Botamos aquilo no papel, damos ali uma organizada e tal, ficou muito simpático, pum, deu certo. Cara, você imagina se a gente tivesse com Cozinheiros em Ação hoje, com o nível de internet que a gente tem, o hype que não seria o Caipira já de cara, assim, né? Porque você demorou um tempo entre, olha, vou pensando em construir um negócio, montei o food truck virou hamburgueria, e aí quando você saiu do food truck virou um ponto físico, ainda como hamburgueria, demorou quanto tempo essa... Do nascimento do truck para o ponto físico foram 3 anos, né? A gente migra do carrinho de lanche, vamos chamar assim, para um ponto fixo em 2017 para 2018. Então foram 3 anos, né? Foi um processo de maturação, até porque naquela ocasião a gente já tinha uma boa quantidade de venda, mas esbarrava daí em outras dificuldades, falta de banheiro, condição climática, choveu, sim, lascou, acabou. Enfim, a gente começa a analisar o que fazer. Compra um carrinho de lanche maior, bota o outro carrinho de lanche do lado. E a gente começa a sentir algumas necessidades, né? Você fala, porra, eu não consigo oferecer um banheiro para o meu cliente. Eu não consigo me proteger da chuva, do frio. Então a gente começa a entender que tem muito mais suco para tirar desse, né, mais caldo para tirar disso daí, sim, mas precisava também ter novos desafios, né? E o novo desafio, no caso, foi mudar para um ponto físico, né? E aí ocorre em 17 para 18, imaginamos. É um ponto muito importante isso também, né? Na verdade, as coisas que você não tinha passam a tornar ponto de exclusão do seu negócio, né? Então, porra, não vamos lá porque não tem banheiro, não vamos lá porque tá chovendo, não vamos lá. E aí vocês começam então a entender que tem mais dinheiro nesse negócio, porém ele precisava passar por algumas modificações, né? Tem um termo que é muito atual, que eu vejo em muitos locais ele ser usado, que é assim, tá ficando dinheiro na mesa. Porra, esse aí é o termo, cara. Tá ficando dinheiro na mesa. A gente tinha essa sensação, cara, legal, as pessoas vêm, estão comendo, gostam, a crítica é boa, mas tá ficando dinheiro na mesa. Isso. E o dinheiro na mesa é o pior dinheiro, que é um dinheiro que é seu, mas você não consegue pôr a mão, cara. E é o que você falou, a gente escutava muito, o cara falou assim, cara, eu fui lá, comi uma delícia, mas não tem banheiro, né, cara, não dá nem pra tomar uma cervejinha a mais. Ele tava certo. Exato. A gente foi impulsionado a crescer. Nossa, então, é bem isso mesmo. E, beleza, nós temos uma hamburgueria. Hamburgueria. E a padaria? Como é que começou? A padaria é uma loucura, né, cara? Mais uma. 2018, 17, 18, não, final de 18, a gente tinha um bom fornecedor de pão. Esse cara pisa na bola. Eu era o maior cliente dele, sem ressentimentos, ok? Continua seu amiguinho. Obrigado, né? Obrigado. Ele é um excelente padeiro, mas ele pisa na bola comigo. Eu vou lá um dia pegar meu pão, não tem pão pronto. Quantos pães nós estamos falando aí? Estamos falando de um uso de 12 mil pães por mês, então 3 mil pães por semana. O que para alguns, talvez, onde você esteja assistindo, não faça, é pouco.
Mas, cara, tô em Piracicaba, interior de São Paulo. 2017. 2017, Eu 450 acho mil pão pra habitantes. caramba, cara. É pão pra caramba, velho. Eu tô falando 12 mil pães de um muito carrinho pão. de lã, né? Exato. De uma hamburgueriazinha pequena, relativamente pequena. Não é tão pequena assim, mas enfim. Mas era uma quantidade expressiva. E aí, com essa pisadinha na bola do cara, eu começo a questionar o seguinte, fala, pô, eu não tenho plano B. Eu não tenho, vou comprar no mercado, vou comprar... hoje, o mercado oferece uma gama sensacional de opções de excelentes fornecedores. A gente estava até aqui fora do ar falando da Casa do Padeiro, Sim. você tem a Timimo, enfim tem excelentes opções. Na época não tinha, cara. Eu tinha aquele cara que era local. Só que junto a isso, a gente vislumbrou, falei, caramba, e se eu bater no peito e falar, eu faço o meu pão? Pô, seria sensacional, né? A gente na época já tinha as pessoas no mercado local já falaram assim, cara, você já comeu o hambúrguer do cara? Ah, é muito bom, inclusive o pão dele é muito bom. Isso. O produto em geral é muito bom. Se a gente fala que faz o nosso pão, não seria sensacional? Eu participei do lançamento de uma hamburgueria numa cidade anterior aí, o cara era bem detalhista. O cara foi experimentar pão no Rio de Janeiro, dada a importância do pão dentro do lanche, né? Assim, o cara dava pra... Aí eu imagino você com o seu modelo de operação, assim, com essa consciência da importância do produto, qual a importância que não dava para a execução desse pão, né? O primeiro fato é que o cara que é hambúrguer, ele é maluco, né, cara? O hambúrguer, ele é maluco por padronização, ele quer tamanho, ele quer altura, ele quer sempre tudo muito organizado, igual, padrão mesmo. Visual. E eu enfrentava alguns probleminhas com isso, mas até administrava. E eu gostei na minha cabeça, fez todo sentido horizontalizar. Falei, caramba, se eu produzo o meu próprio pão, primeiro, mercadologicamente sensacional. Falar, cara, eu faço esse pão que você está comendo nesse hambúrguer bacana. E eu falei, caramba, é um outro business. Mas na verdade eu nem enxergava o tamanho que era esse business. Sim. Padaria, vamos chamar assim. A vontade era abrir uma portinha sem abrir para o mercado. Quando eu digo abrir, é ter as instalações... Ter a estrutura. Para fazer pães de hambúrguer. Sim. Só isso, mais nada. E foi o que a gente fez. Aí, então vamos lá, 5, 6 meses, portinha fechada, produzindo os pãezinhos. Um amigo ou outro fica sabendo. Ó, Rafa, você tá fazendo pão de hambúrguer pra você? Tô. Você não faz pra mim também? Quanto você tá usando por semana? Ah, eu tô usando 150. Eu, pô, dá pra fazer, eu faço. Tranquilo. Ô, você tá fazendo? Tô. Faz pra mim? Faço. E aí começa. E a gente começa a olhar aquele negócio de padaria com outro olhar. Você ficou focado primeiro em pão de hambúrguer. Pão de hambúrguer. E quantos tipos de pães você fazia? Uns 4, acho, só. Só brioche? Brioche, um branco tradicional, australiano e uma abóbora com parmesão. Acho que era isso. Só. Esse abóbora deve ser horrível, né? Eu adoro, cara, pão de abóbora. Adoro. Mas não tinha, assim, uma preocupação em ampliar muito esse leque de opções, né? Sim. Eu precisava atender a minha demanda. Eu queria fazer o meu pão, só isso. Só que daí, inquietude, uma coisa vem puxa a outra. Eu falei, Guilherme, fala um negócio pra você, cara. Vamos fazer um pão italiano, nesses grandão, bonito? Mas pra quê? Exato. Pra quê? Pra quê? Eu falei, não, cara, a gente abre a porta, bota lá no balcão e fala que a gente tá vendendo. Não precisa fazer muito, a gente faz lá uns 10, 12 pães, coloca lá. A gente sempre foi muito ativo nas redes sociais, né? Então, assim, eu usava a rede social na época mais forte, era da hamburgueria, eu usava para catapultar as coisas da padaria. Que, na verdade, eu nem fomentava muito, que era uma produção fechada, né? E eu falei, vamos, bora? Não, bora. Pois bem, fizemos lá uns 10, 12 pães. Ficaram horríveis. Parecia uma pedra de rio, assim, muito feio. Mas era gostoso. Era feio, mas era gostoso. Era um peso de porta, né? Cara, não, ele não era até pedra. Era feio, mas era gostoso. Esteticamente era um produto difícil. Mas a gente é corajoso. Abri a porta, falei, pessoal, pães italianos, aqui tá o endereço. Beleza? Pum, vendeu tudo. Falei, pô, legal. Repetimos no outro dia, vendeu tudo. Caramba. Falei, poxa. Você estava fazendo o quê? Meia dúzia, uma dúzia? Quanto você estava fazendo? Uns 10, 12 pães. Certo. Era muito pouco.
Até porque, olha só, a padaria quando nasceu, ela tinha, o imóvel todo tinha 38 metros quadrados. Nossa. A cozinha tinha 10 metros, era muito pequena. Não era muito maior do que o trailer. Você assava 12 pães, um por vez. O que eu tinha era uma câmara da Ramalhos, um moldo RAM, que me dava ali uma capacidade de assar produtiva boa, mas todo o resto não colaborava. Mas a gente começou assim, 10, 12 pães, abriu a porta, vendeu. Pão de forma a mesma coisa, né? A gente pegou, vamos fazer um pão integral de forma, porque o pessoal parece que gosta, né? A padaria, quando ela nasceu, ela era muito perto de um mercado muito bom, que é o Pão de Açúcar. Eu desci no Pão de Açúcar um dia, aquelas longas fileiras de pães lá, peguei um cafezinho e fiquei ali vendo o povo comprar pão. Eu vi muitas mulheres, iam lá, pegavam o pão de forminha, integral, não sei o quê, raízes, nutris, papapá. Falei, cara, pão de forma deve ser um negócio muito bacana, vou fazer. Comprei 6 formas, fazia os 10 italianos. 6 de forma. E 6 de forma. Aí virou 6, 12, 48, Caramba. 96. Chegou um momento que a gente estava erguendo a assadeira para o cara passar embaixo. Eu falei, opa, precisamos trocar de lugar. Precisamos trocar, porque esse imóvel não comporta mais o que a gente quer servir. Uma loucura, insanidade. Aí nós estamos falando de... Tudo isso parece que foi 100 anos, mas foi na verdade de 18 para 19, tá? 18 para 19. Não se perca nas datas. Nas datas. Acho que nem um ano, Matheus, que a gente estava aberto, a gente percebia que as pessoas tinham assim, comprei aquele pão lá, cara, tava uma delícia, mas eu enjoei de comer esse pão com manteiga. Mas por que você está comendo só esse pão com manteiga? Eu como manteiga, um misto quente. Tá. E se você colocar um queijo, um brie e pôr um fiozinho de mel, o que você acha? Nunca pensei nisso. Então pensa, faz. Aí o cara voltava e falou, eu fiz aquilo que você falou, ficou muito legal. Eu falei, mesmo? Leva um italiano hoje e faz uma brusqueta para tua esposa. A gente começou a sugerir para os clientes a forma com que ele ia fazer aquilo. Só que nisso ficou interessante que as pessoas queriam consumir o pão lá. Só que o imóvel era tão pequeno que não tinha espaço para isso. E a gente começa a pensar em mudar a padaria de lugar. E ampliar esse leque e servir algo também. Que com tantas ideias, né, surgindo, a gente falou, eu posso servir um misto quente que seja, mas no pão A, ou no pão B, ou no pão C, no pão D. E assim vai. E aí você montou a padaria em 2000, abriu a padaria mesmo definitivamente, trocou de lugar, abriu para o público consumir. Troca em lugar em 2019. O que acontece de 19 para 20? Pandemia. Muito bem. A gente é recém trocado de espaço, né, aberto ao público. Falou, galera, venha com fome que tem muita coisa boa para comer. Pum, pandemia. Fecha assim, né? Fecha para atendimento ao público, que foi uma exigência, né, do governo do estado de São Paulo. Bota uma mesinha lá na porta, bota os pãezinhos lá na porta, máscara, começa a vender. Só que, olha só que loucura, né? A pandemia catapultou, porque, olha só, todo mundo em home office, Sim. As crianças sem aula. Sim. Medo de morrer desgraçado. Sim. Precisava comer bem, tá bem nutrido. Vendeu muito pão, muito. Uma quantidade insana. A hamburgueria estava rolando também. Hamburgueria rolando, com delivery no caso, né? Mas a padaria em si como business explodiu. Começou um arranque assim incrível. Eu acho também que nessa época os consumidores eles começaram a experimentar novas coisas, né? Então, vou pedir em casa, mas eu já pedi isso ontem, hoje eu vou pedir outra coisa. E isso deu muita vazão no caso. As pessoas acostumadas com a padaria tradicional brasileira, quando pegam você fazendo um pão diferente, assim, umas coisas diferentes. Sabe o que eu vejo, Matheus? A gente deu um pouco de não é sorte, talvez a palavra correta, mas a gente usou ao nosso favor o que o mercado estava oferecendo de notícia ruim. Sim. Cara, olha, você vai ficar em casa, vai comer, come um negócio mais nutritivo. Já ouviu falar de pão de fermentação natural? Cara, eu queria lá, Piracicaba, pão de fermentação natural. Tchum, aparecia eu. Aí o cara ia lá, você faz aí? Faço. Você está fazendo delivery? Tamo. Você me manda 4 pães? Mando. Porra. Cara, e aí, quando você decide fazer pão, como é que você chega à conclusão da fermentação natural?
isso eu tenho muita gratidão ao meu primeiro fornecedor, ao Paulo da Boulangerie Bon Gourmet. Paulo, beijo. Ele foi o primeiro cara em que eu nunca tinha ouvido falar disso, cara. Esse cara daí lá em 2000, vem de uma família tradicional da cidade que mexe com comida há mais de 40 anos. E esse cara me mostrou o que era pão de fermentação natural. Aquilo cai no meu gosto, aquele azedinho, aquela acidez que você, sim. Né, quando você regenera, que você esquenta aquela casquinha crocante. Aquilo me apaixonou, cara. Eu fiquei louco naquilo. E aí quando a gente pega isso que me apaixonou, com aquela informação de que as micro padarias artesanais começavam a pipocar aqui e acolá, okay. né, no eixo Rio-São Paulo, você já tinha muita coisa surgindo. Eu falei, é isso aqui é o futuro. Eu acho que a gente tem que seguir esse caminho. E hoje você está fazendo, é tudo fermentação natural, inclusive os hambúrgueres, os pão de hambúrguer. Tudo. A única coisa que não é fermentação natural são bolos tradicionais e tal, mas panificação é tudo fermentação natural, cara. Você está fazendo quantos pão de hambúrguer hoje pra galera geral lá? Vixe, nem sei esse número exato agora, cara. Ele deve estar... Vou chutar aqui, acho que a gente faz... Não é uma grande produção, até porque a gente alterou um pouco o foco da padaria, que era um local de fornecimento para outros business, só de pão de hambúrguer, né? Deve fazer uns 20 mil pães, para responder diretamente. Mas hoje, por exemplo, eu atendo o restaurante que quer uma ciabatta, o cara que quer fazer um novo lanche na focaccia, o bistrô que quer fazer um novo lanche numa baguete diferente. Mas você continua atendendo outros negócios, além dos seus próprios? A gente atende mais ou menos uns 50 outros negócios, business, né? Mas aí eles variam entre hamburgueria, bistrô, café, sorveteria. Todo mundo que quer fazer algo com pão, se está na região de Piracicaba, por favor. Chama eu. Me chama. Aí em 19, você começou com a pandemia. A pandemia foi o grande impulsionador da padaria, pelo que você está falando. A pandemia botou uma lupa sobre nós, vamos chamar assim. Sim. Botou uma lupa. As pessoas começaram a enxergar que aquele pão era diferente e começaram eu tenho a sensação que as pessoas abriram o paladar para falar assim, cara, realmente isso aqui eu como e me sinto melhor. Eu como, não tenho estufamento, eu como, não tenho azia. Porque o pão fermenta no lugar certo, né? É fora da barriga. Fora da barriga. E aí foi ficando interessante o jogo. Nessa época você já está com quantos funcionários, assim, em 2019? 19 para 20 a gente está com mais ou menos entre hamburgueria e padaria, estamos falando de umas 20 pessoas, mais ou menos, entre os dois times. Só para situar, hoje a gente tem 50 colaboradores, mais ou menos, entre todos os times. Todos os negócios. Os business, né? Hoje são 3 negócios, né? São 3 grandes negócios. A padaria, a hamburgueria e uma pizzaria. Inaugurada. Faz quanto tempo a pizzaria? 3 meses, 90 dias. 90 dias? 90 dias. Caramba, mas faltava isso só para... Na verdade não era algo também que estava planejado. Os caras vão falar, nossa, o maluco não planeja nada. E o business plan lá de trás, pô, não. Não. O meu sócio fala uma coisa, o Gui fala uma coisa muito interessante. Às vezes o cavalo passa selado. Exato, certo? Eu tenho que subir na sela. Exato. E seguir. Existia uma pizzaria que estava lá à venda, o negócio passou selado. A gente olhou e falou, opa. Mas não era de fermentação natural, ou era? Era, até que ela tinha um bom escopo de insumos, de produtos, mas não tinha... Faltava um brilho, alguma coisa assim... Faltava algo. Faltava um tchan. Um tchan. Cara, então assim, o Rafa, que era vendedor de pneu, né? Pneu. Foi fazer pão. Só que tem uma trajetória aí, então você deu bastante ênfase na história de, eu sou administrador de empresas e eu fui então empreender nesse negócio de panificação, nesse negócio de alimentação, vamos dizer assim. Só que tem muita ciência por trás disso, né? Muita ciência por trás da fermentação natural, tem muito conhecimento que você precisa adquirir ao longo do período para conseguir deixar o seu produto um produto de qualidade, para conseguir fazer uma combinação de sabores que sejam interessantes.
E aí, nessa trajetória, como é que você foi buscando esse conhecimento? Qual caminho você percorreu disso? Por que eu estou te perguntando isso? Porque tem muita gente naquela condição do Rafa 2014 que quer fazer alguma coisa, que gosta de cozinhar, mas às vezes não sabe por onde começar, não sabe que caminho percorrer. E para você ser um grande empreendedor do segmento de alimentação, não necessariamente você tem que estar formado em gastronomia. Não, certo? não necessariamente. Mas você precisa ter um conhecimento. Precisa buscar conhecimento. Que vai fazer você chegar num nível... Já diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Exatamente, já diria o ET Bilu. Como é que foi isso para você? Beleza, opa, então, entendi. Você falou agora há pouco que não tinha YouTube quando você começou, não tinha muita coisa. O YouTube era mato, né, gente? Então... Era muito ruim. Na verdade foi assim, a gente tinha internet, óbvio. Eu já... Quando... Pausa? Segue. Pode seguir. Pode seguir? Foi? Então, só refazendo a pergunta, para a gente cortar. Quando você começou lá em 2014, você tinha uma vontade de empreender no segmento de alimentação, mas você veio de um outro negócio. Certo. E aí você teve que, ao longo desse tempo, adquirindo conhecimento para conseguir montar um negócio de sucesso, para você conseguir trazer técnicas para dentro dos seus restaurantes, né, da sua padaria. Qual que é esse trajeto aqui? Como que você foi ao longo do tempo adquirindo esse conhecimento, né? Porque você não necessariamente precisa ser formado em gastronomia para empreender no segmento de alimentação, porém você precisa ter o conhecimento de gastronomia, o conhecimento dos processos, né, para efetivamente ter um bom produto. Perfeito, eu concordo. No meu caso, eu investi em duas coisas, que é buscar o conhecimento de treinamento, livro, técnica, curso, workshop, mentoria. Tudo isso fez muito sentido para mim, para dar os primeiros passos. E viagem. Viajar é muito bom, cara. Você busca referências, experiências. Eu, no caso da hamburgueria, foi um pouco mais autoral, vamos chamar assim. Certo. Foi mais tentativa e erro, para ser sincero. Já na panificação não é tão simples, porque é uma ciência mais complexa. Então eu comecei com um curso, depois fui fazer uma mentoria, viajei. Você fez curso onde, o seu primeiro curso? O primeiro curso eu fiz na Levan, na escola do Shimura, em São Paulo. Shimura é o pai de muita gente, né? De muita gente. Não tive aula com o Shimura, tive com o Pedro Calvo. Pedro, padeiro sensacional. Até acho que quando eu fiz aquele curso, eu subutilizei ele porque faltava maturidade das terminologias, das técnicas, das possibilidades que esse mundo da panificação tem. E comecei a consumir muito conteúdo de internet, né, cara? Porque aí nós já estamos 18 para 19, para 20, a gente já está bem mais avançado em termos de quantidade de informação que está disponível na web. Sim. Então, eu já começo a me alimentar assim, diariamente de muito conteúdo. Na verdade, assim, com a hamburgueria, você vai juntar produtos semi-prontos. Exato. E vai criar sua arte ali. Eu costumo falar que assim, para fazer um bom hambúrguer é muito simples. Você precisa de um bom pão, isso, uma saladinha fresca, uma boa carne. Pronto, resolveu a tua vida. Agora, para fazer pão, não. Você vai misturar produtos crus. Você vai transformar sem preparo. E aí eu estava falando com o Gino. E o Gino, que gravou um podcast bem bacana aqui com a gente também. E ele estava falando, cara, farinha, ela sozinho não é nada. Agora, quando você começa a misturar a farinha com outra farinha... É uma alquimia. Com um levain que está lá no ponto. E aí você começa a contar uma história, né? E é bem isso. Quando você começa... eu tenho aqui esse pão de fermentação natural. Você está contando uma história, cara. Desde a hora que você começa a preparar esse pão. Exato. E essa história continua lá na mesa dos consumidores, né? Porque você nunca, ou quase nunca, você come pão sozinho. Você já reparou isso? É sempre quase sempre compartilhando. Né? Exato. Cara, o pão é um negócio... Tá na Bíblia, cara.
é ancestral, é anterior a tudo isso aqui. É um alimento sagrado. Algumas culturas, como vocês já sabem, o cara não usa talher, ele usa o pão como a ligação entre a comida e a boca. É tão perfeito que ele não corta, ele rasga delicadamente. Você fala que foi buscar referências fora do Brasil. Quais foram os lugares que você foi? Eu viajei para Portugal, né, em 18, que tem um berço de panificação muito... A Itália, óbvio, também tem, mas não fui para Itália, fui para Portugal, já com foco em ver alguma coisa, em provar coisas diferentes. E só, na verdade. Depois fui muito treinamento aqui mesmo, cara. A panificação europeia, de uma forma geral, ela é muito mais avançada que a brasileira, né? Porque está há mais tempo sendo executada, né? Principalmente essa de panificação natural. Porém, aqui a gente tem uma diversidade de possibilidades, né? Gigantesca. Que é assim, um negócio Você sabe o que eu vejo, Matheus? Eu vejo às vezes um pouco de, em algumas coisas, um certo modismo. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer pão lá em 18, eu queria ter um pão volumoso, leve, com alvéolos gigantescos, que é aquilo que a internet me alimentava. Sim, né? E que era importante. Os Instagrams da vida alimentavam, né? Mostrava, 110% de hidratação. Meu Deus, como é que eu faço isso? Eu quero fazer. Era uma busca, aquilo, né? Te consumia. Me consumia. Aí eu falei, cara, eu não consigo passar de 75 aqui. O que eu tô fazendo? Só que a maturidade faz a gente entender que não tem nada a ver, cara, uma coisa com outra. Você pega a panificação europeia, você pega a panificação alemã, leste europeu, os pão é denso, é pesado, e tá tudo certo. É o pão que pro paladar deles está mais adaptado. Sim. Aí você vem para a panificação mais moderna americana, né? Aquela coisa volumosa, com alta hidratação. E eu demorei um tempo até tudo isso ligar dentro da minha cabeça. Falar, cara, faz o teu. Exato. Faz o teu. Exatamente. Assa um bom pão, faz um bom pão, para com essas neuroses. Porque aí você acaba também dando a sua identidade para o negócio, né? Que eu acho que é isso que é o mais importante. O que vai... quando eu comecei a entender um pouco mais esse negócio de panificação e as pessoas com quem eu converso te reconhecem por isso, por essa identidade que você tem, né? De falar, você precisa ir lá, porque lá o pão do cara tem a assinatura dele. Quando você conhecer o Rafa, você vai saber que aquele pão é dele. E eu acho isso sensacional, porque como a gente estava falando lá no começo, você tá oferecendo para as pessoas experiências, né? E o pão conta história. Então eu acho que isso é parte do processo. Você está oferecendo uma experiência que está contando a sua própria história no final do dia, né? Porque é a sua maneira de fazer aquilo para agradar as pessoas, né? Sim, você acha a forma da pessoa provar o teu produto, teu pão, fala, cara, isso faz muito sentido para mim, ou para as pessoas que não estavam familiarizadas, se começam a se familiarizar por um determinado produto, ou porque eu acho sensacional quando a pessoa encontra lá um sabor do passado. O cara fala, cara, minha avó fazia um pão e era muito parecido com esse. Sim. Minha mãe fazia um pão que era muito legal assim também. Ou eu provei em tal lugar, não sei aonde, um pão parecido com esse aqui. Eu falei, caramba, nem era isso que a gente estava buscando. Mas legal a pessoa se identificar, gera uma conexão Com certeza. muito forte. É bem bacana mesmo. Rafa, agora uma pergunta mais administrativa. Vamos lá. Você tem 3 operações hoje, né? Certo. E você falou que você está com quase 50 colaboradores lá, que são pessoas que trabalham com você em diversas áreas, né? Então tem desde o preparo da massa até o balcão, né? Exato. Desde da chapa do lanche até as entregas e assim por diante. O que você acha que é mais importante como administrador para você manter essa orquestra funcionando? Para onde você acha que o empresário precisa olhar, de onde ele não pode tirar o foco para ele conseguir manter essa engrenagem rodando? Cara, foco nas pessoas, no bem-estar delas,
na saúde mental, principalmente, porque tem sido desafiador, cara. O mercado tem trazido aí eu não gosto de falar geração, mas talvez seja a melhor palavra, tem trazido uma quantidade de pessoas com muitos problemas e elas tendem a convergir esses problemas lá dentro do ambiente de trabalho. A gente precisa cuidar delas. Então a gente precisa conversar, precisa ter coisas muito bem definidas, os papéis de cada um muito bem definido, as obrigações, as responsabilidades, pelo menos a forma que a gente tenta gerir os nossos negócios para que tudo sincronize assim, de forma mais interessante possível. Temos um modelo ideal? Não, não temos, mas é a busca constante. Ter uma cultura muito bem definida, né? Porque quando você começa a tomar uma determinada proporção que, por exemplo, hoje, infelizmente, eu não fico mais fazendo pão, mão na massa. Eu fico muito pouco, quase nunca. Amo fazer isso. É o momento em que eu estou em êxtase. Mas eu tenho que gerir o negócio. Eu sou o cara do enter. Tem que dar o enter, alguém precisa apertar o enter. E o Guilherme, não podemos mais estar lá operacionalmente dentro do negócio. Um pouco frustrante para nós, mas faz parte. Eu faço um pãozinho em casa de vez em quando para dar uma relaxada. Mas na gestão do negócio, eu preciso cuidar das pessoas, cara, porque senão a tendência é que as coisas vão tomando rumos que talvez você não planejou. Então, se eu não boto para as pessoas a nossa, no caso lá eu vou falar nossa, minha do Guilherme, né, que sempre foi muito bem alinhado, se a gente não mostra sobre o que o nosso negócio está apoiado, quais são os pilares, o que faz, quais são as nossas crenças, as pessoas chegam lá e fazem o que quer. Né? Eu tenho um exemplo muito interessante, que eu gosto às vezes de usar nos treinamentos lá. Se eu não falar para o colaborador que ele não pode vir de pantufa, e ele vir de pantufa, ele está errado? Não, eu não falei que ele não podia vir. O óbvio precisa ser dito. Então eu preciso ter as coisas claras, definidas. Ah, mas você vai falar para o cara que ele precisa vir de calçado fechado, que a calça precisa ser o padrão da empresa, que o uniforme... Preciso. É óbvio, mas eu preciso falar. Para que lá na frente não tenha quebra de expectativa. O cara apareceu de pantufa de monstro ali. Tá errado? Pô, se eu não falei nada, tá. Não tá. Ele tá certo. Então a gente precisa... Você falou sobre, cada um precisa saber o que tem que ser feito e tal. Você tem alguma ferramenta, algum método, algum diário de bordo, cara, algum treinamento? Como é que você faz isso? A gente tem um manual de boas práticas desenvolvido, feito por nós, para o nosso negócio. Esse documento está passando por uma reformulação. Dentro desse, é igual fazer o pão, eu busquei conhecimento, treinamento, mentoria. O Guilherme está um pouco mais dedicado a essa área, lógico que eu acompanho ali, né? A gente está junto. A gente tem buscado auxílios externos para melhorar esse documento, melhorar esse livro de regras para a gente aplicar com os nossos colaboradores. Mas lá, a gente tem lá esse manual, ele tem, sei lá, umas 6 páginas mais ou menos, então a gente deixa muito óbvio, muito claro, tudo que é esperado da pessoa, desde dress code, postura, trabalho com o coleguinha. Isso é por função ou é um geral? A gente tem um geral, né, que abrange o que a gente vê que dá a maior parte dos problemas. A gente contrata por técnica as pessoas, certo? Quero contratar um padeiro. E demite por comportamento. Por comportamento, isso ocorre em todos os locais. Acho que 99,9% das empresas. Lá não é diferente, a gente está dentro dessa estatística. Então, a gente tem esse documento que ele rege os comportamentos e depois as questões técnicas, a gente evolui com cada área. Então, por exemplo, dentro da padaria, a gente tem algumas áreas. A gente tem atendimento, cozinha de preparo, que para nós é a cozinha que preparam as coisas que os clientes comem lá. Aí a gente tem a cozinha de produção, que é que cuida da produção dos pães. E tem a cozinha 2, que no nosso caso é a confeitaria lá. Ela está separada da cozinha de produção. Então, onde vai sair bolo, biscoito, bolacha, quiche, por aí vai.
cada um tem uma necessidade técnica. Não adianta eu chamar o grupo e falar, galera, não pode botar tanto recheio aqui em tal lugar, ou tem que... Enfim, tem algumas informações que elas não fazem sentido ser compartilhadas, ela tem que ser aplicada no seu local. Então a gente vai tratando daí de forma pontual. Não sei se era isso a resposta. Não, era isso. É isso mesmo. Porque na verdade o que eu ouço muito, assim, às vezes, pelo menos das pessoas que estão começando, do pequeno e tal, que é, pô, legal, eu quero crescer, mas eu não sei por onde, né? Então, eu acho que aí você já está me falando, cuide das pessoas, dê padronização para o seu processo, porque quando você fala de manual, é isso que você está fazendo. Você está colocando todo mundo da... Sabe uma outra coisa que eu vejo também, cara, que eu tenho um pouco de... Acho que ranço é a palavra. Cara. Eu vejo algumas pessoas que estão começando no business e o cara fala assim, não, porque eu estou perdendo muito tempo na operação, eu tenho que ir lá, eu tenho que bater a massa, não sei o quê. Eu falo, cara, mas você tem lá colaborador? Ah, eu tenho lá dois auxiliares. Pô, ensina o cara a bater a massa. Ah, mas eu tenho que passar a receita para ele. Passa a receita para ele! Pelo amor de Deus! Que nóia é essa que o cara... Exato. Que o cara... Ah, porque ele vai levar a receita para outro lugar. Meu irmão... Cara, eu também sou muito adepto dessa sua visão, porque ele pode até levar receita, mas ele não é você, meu. Ele não vai fazer igual você, não é o seu equipamento, entendeu? Lógico que existe uma questão de confidencialidade, de receita. Mas não é isso, nós estamos falando de algo que é muito maior. Exato. O branding, o negócio, Isso, o exato. business, ele vai muito além. Se você está no pensamento Exatamente. de que eu não posso passar minha receita de brioche para o meu auxiliar bater, porque ele vai levar essa receita... Meu amigo, você vai levar pra quem? Pra Pampuma? Não vai. Tá maluco? Muito bom, cara, muito bom. Não fica preso com essas pormenores. Só que, óbvio, você tem que treinar o cara. Não é também dar a receita pro cara e falar, ó, faz aí. Faz aí, com certeza. Faz junto, dá os primeiros passos. Não, e é assim, né? Você vai dar a receita pro cara, você vai ensinar o cara, você vai acompanhar. Porque o brasileiro é criativo, dali a pouco ele tá metendo umas coisas que não tinha lá, aí você tem que acompanhar. A galera gosta de dar uma inventada. Inventar, cara. Eu já tive no histórico a padaria vai fazer 6 anos esse ano. Você vê você olha uns pães assim e fala, opa. eu ando, às vezes lá, eu paro, eu dou aquela voltadinha e falo, opa, tem algo diferente aqui. O que aconteceu aqui, pessoal? E não é sendo ruim, né? Sendo austero. Questionamento só, né? Não, a gente tentou fazer uma modelagem diferente. Pô, legal, mas vamos treinar então, pessoal? A gente vai, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui e vai levando. Caramba. Rafa, muito bom esse papo. A gente está caminhando já pro final. Eu tô gostando muito. Tem uma coisa que a gente ainda não falou. Você também deu uns cursos aí, né? Começou a ensinar o pessoal. Como é que começou essa história de você... A pandemia. A pandemia? Cara, na pandemia, eu sempre fui muito ativo nas redes sociais, como eu disse, né? Então, eventualmente, as pessoas mandavam muita dúvida lá. Ah, eu fiz um pão aqui, o pão ficou chato. Ah, eu fiz um pão aqui, ficou assim, não cresceu. E eu sempre conversei, troquei ideia. Cara, que farinha você está usando? O que você está fazendo? Está assando aonde? E eu percebi que tinha uma lacuna ali. Falei, caramba, né, meu? Apesar dessa infinidade de conteúdo que está na internet, eu tinha uma audiência que me segue, que vê o meu conteúdo e que confia em mim para tirar uma dúvida. Uhum. Eu falei, cara, por que não modular isso para que as pessoas aprendam aqui comigo? Eu uso um pouco do meu ócio aqui, que na ocasião, quando eu lancei, tinha um pouco de ócio, tanto de espaço físico quanto de tempo. Ganhei uma graninha, óbvio, né? Com certeza. Mas fomento o assunto pão de fermentação natural. Só que daí, assim, o que passou na minha cabeça? Eu falei, cara, as pessoas precisam ter os recursos, tem, né, o recurso de casa para fazer o pão. Eu preciso modular para que ela, dentro da casa dela, encontre alternativas que são totalmente diferentes do que eu tenho dentro da padaria. O cara não tem maceira, o cara não tem câmara de fermentação, às vezes o cara não tem a gilete, o estilete para fazer o corte. Quais são os planos B de tudo isso? Por onde eu começo? Então eu modulei, digitei lá, sem ChatGPT, ó, na raça, fiz um
um livrinho, vamos chamar assim, com alguns passos, e trouxe essas pessoas para dentro do meu espaço para elas fazerem na mão, sem uso de massa. Lógico, dá dica, troca ideia. E se eu for usar masseira? Quando a gente ensina, a gente aprende, né, meu? Pô, sensacional, cara. Eu já passou lá por mim, não são muitas turmas, acho que umas 20 turmas, de 10, 12 pessoas. E, cara, cada uma é incrível. Você bota 10 pessoas com os mesmos ingredientes, com a mesma receita. Quase sempre saem 10 produtos diferentes. Cada um contando a sua história. Cada um sova do jeito e não sei o quê. E você vai aprendendo, vai ensinando e vê o assunto pão sendo fomentado e é muito bacana. Valoriza o nosso produto, porque também quando o cara faz um produto na raça, ele fala, caramba, é mais fácil vir aqui comprar um pão. Exato. Mas fica com o conhecimento, né? Vira amigo, eu tenho, sei lá, uns 10, 12 aí, toda essa galera aí, que circulam com uma baita frequência pela padaria e a gente troca figurinha. Ô, matei o Levan, Rafa. Não, você não matou, não. Vamos, vem cá, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? E é muito bacana, cara, é muito legal. Para a gente já caminhar para o encerramento, que mensagem que você pode deixar, você que tem aí 10 anos já de empreendedorismo no mercado de alimentação, que mensagem você pode deixar para o pessoal que está começando agora? Vamos lá. Gastem tempo com planejamento, gastem papel, lápis, caneta, senta, pensa, planeja. Parece que é chovendo molhado. Você vai digitar ali no Google, né? Como começar um negócio, vai mandar você fazer um plano de negócios. Ah, não vou fazer. Faz, Mesmo que não seja completo, para quem eu vou vender, como eu vou vender, por quanto eu vou vender, onde eu vou comprar o insumo, por quanto eu vou comprar o insumo, quanto custa isso para mim, né? Eu vejo que muitas pessoas pulam essa etapa e depois culpam N fatores pelo insucesso. Ah, não, cara, é que eu tava numa rua lá que não passa ninguém na rua. Isso, falta de planejamento. Falta de planejamento, cara. Talvez se você tivesse trabalhado melhor a rede social, você teria levado a pessoa até lá. Cara, muito legal, muito legal. Então, assim, pra mim, planejamento é algo... E nem sempre o planejamento vai dar certo. Eu vou rapidinho aqui, pode, né? Claro que pode. Quando eu fiz o planejamento do food truck, a recuperação do investimento era em 18 meses. Foi em 3. Errei o planejamento, mas podia ser em 24. Sim. Faz parte. Eu acho que o planejamento te dá é previsibilidade. Exato. E aí você se prepara para aquilo que está previsto. É claro que você nunca vai fazer um planejamento pensando que o negócio vai dar errado, mas você começa a entender aonde é que ele pode dar problema para que você consiga mitigar esse erro, né? Eu vejo com esse lance da padaria fornecer pães para muitos outros locais, eu quase que não é... Eu sempre torço pro sucesso, primeiro fato. Às vezes as pessoas falam assim, você viu que tá abrindo uma outra hamburgueria, tal lugar? Eu falo, cara, da hora. Tomara que certo. Exploda de vender e vamos junto, porque fomenta o negócio. Tá abrindo a padaria tal. Da hora, vou lá visitar o cara quando puder. Eu torço pro sucesso de todo mundo. Só que eu vejo que às vezes os caras erram em coisas muito simples. Exato. A gente que tá no negócio, só fala, o cara tá vendendo hambúrguer a, sei lá, X reais. Na minha cabeça, o que passa? Quanto custa o pão, quanto custa a carne, quanto custa a salada, quanto custa a taxa do cartão, quanto custa a taxa do iFood? Não fecha. Essa conta não tá fechando, meu irmão, vai dar errado. O cara não viu. E é um negócio que é difícil, a gente não foi, culturalmente falando, tinha um professor na pós que ele falava, cara, a linha do Equador é um problema, né? Porque é sol, certo? Agradável. Então, 10ão, um sol, uma piscina, você tá feliz pra caramba da vida. Diferente da cultura europeia, que se o cara não poupar, ele não come no inverno. Então, a gente não tem essa cultura de pensar um negócio em si. Minha mãe vende pão aqui, eu vou pegar o pão dela e vou vender na porta da fábrica e tá tudo bem. Só que aí quando você começa a ganhar escala nisso, essa conta precisa fechar, né? Então eu acho que isso é importante. Para te achar nas redes sociais, Rafa, como é que a gente faz? Vamos lá. Pessoal,
Rafa Costa Caipira. E da padaria, vou deixar só da padaria. Depois lá da padaria vocês vão encontrar as outras, que é @padoca do caipira. Foi um prazer, meu irmão, te ter aqui. Prazer foi meu, Matheus. Um papo muito agradável, puta história. Então, gente, ó, começa a seguir esse cara aqui que tem muita coisa legal lá para vocês verem. Eu sou o Matheus Greco e esse foi mais um Massa Madre Talks. Valeu, galera!